Irmãos, o livro de Eclesiastes, você sabe, ele foi escrito por Salomão. Salomão, ele é conhecido por todos nós como aquele que Deus deu, né, o espírito de sabedoria. Ele pediu para sabedoria para liderar o povo, e Deus dá a ele. E a palavra que Deus dá a Salomão é que não haveria, né, pessoa depois de Salomão tão sábia como ele, não houve antes e nem depois. Então, eu e você sabemos que esse homem de Deus, ele é alguém provido de uma revelação de Deus. E aqui, nesses poucos versículos que nós lemos, a gente pode ver esse paradoxo do reino. Lembra que nós falamos aqui sobre o paradoxo do reino? Então está dizendo aqui, eu li para você, você viu, dizendo que é melhor estar numa casa de luto do que numa festa. O que é casa de luto? É num velório. Pastor, mas como assim? Não tem como ser melhor estar num velório do que numa festa. Ele está falando de sabedoria. Quando você está numa festa, vamos lá, você pensa no dia de amanhã? Até sim, mas normalmente você não pensa no dia de amanhã, você pensa naquele momento. Mas quando você está num velório, você pensa no dia de amanhã? Sim, né? Então aqui que ele está dizendo, é melhor estar numa casa de luto do que numa festa. Então ele está falando de uma questão de sabedoria, né? De eu e você temos uma perspectiva correta da vida. Então, diante de um velório, diante de um estádio ali, de um momento desses assim, eu e você pensamos, refletimos, e ele diz que todo homem passará, aquele será o final de todo homem. Ele não está falando da questão espiritual, mas sim da questão natural. E aí então ele vem com essa palavra lá do versículo 8, que diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E isso nós vemos na palavra de Deus inteira, falando sobre o final. O final sempre é melhor do que o começo. Se o começo é bom, você pode ter certeza que o final vai ser melhor ainda. Porque nós vivemos na base da obra consumada. Tudo já está pronto, amém? Então, a palavra diz que todas as coisas, elas já aconteceram. A palavra nos mostra, a partir da cruz de Cristo, de que tudo já está liberado. Então, olha só, a história, ela inicia para nós, mas para Deus ela não está iniciando, para Deus ela já está pronta, já está concluída. Eu quero falar sobre o propósito de Deus na sua vida. Como que funciona o propósito de Deus na sua vida? Deus, ele não planeja o seu propósito no momento do seu nascimento. Deus não planeja o seu propósito nos primeiros dias da sua vida. Você não vê a existência e Deus diz assim, meu Deus, agora eu preciso de arrumar alguma coisa para essa pessoa. Não, a palavra nos mostra lá no Salmo 139, que Deus já planejou antes do seu nascimento, quando você era uma substância informe, Ele já planejou e já escreveu todos os dias da sua vida. Então, como que se aplica a obra consumada aqui? Como que se aplica o final das coisas é melhor que o início? Na sua vida, então Deus planeja você, ok? Então vamos dizer que aqui é o início da sua vida. Deus planeja o início, a sua vida toda, Ele planeja até o final. Então aqui no final, Ele planejou já você. Depois de tudo pronto, depois de tudo consumado, sabe o que acontece? Aí, você vem à existência para cumprir com o propósito de Deus na sua vida. E aí, se você está aqui, se você está no meio do processo, você veio aqui nessa noite para mim dizer para você que melhor é o final do que o início, melhor é o que você vai viver do que você está vivendo. Os melhores dias estão por vir, os dias mais impactantes, os dias mais poderosos estão diante de você. Pastor, mas eu já tenho vivido tanta coisa. Irmão, ainda existe mais para você viver. Pastor, eu estou vivendo dia de luta, eu estou vivendo dia de guerra espiritual. Eu quero dizer que melhor é o final do que o início. Pastor, meu Deus, os dias estão tão desafiadores. Eu quero dizer que o melhor está diante de você, o melhor está na sua frente. E se você olhar para algumas histórias, e talvez a mais conhecida delas é João capítulo 2, né? Lembra do casamento em Caná da Galileia? Jesus é convidado para esse casamento. Jesus está lá no casamento, ele, a mãe dele e os discípulos estão ali. Jesus está no início do seu ministério, e aí a palavra diz que esse casamento então ele dura alguns dias, e no meio do casamento a palavra diz que acontece o quê? Falta vinho. No meio do casamento faltou vinho, e aí Maria olha para Jesus e diz, agora é contigo, né?
Ele disse, tá, mas não é bem assim, não é desse momento. Mas enfim, no final das contas, Jesus diz o quê? Ó, pega essas 6 talhas de água, essas 6 talhas e enche de água. E depois que vocês encherem de água, vocês vão lá e mostram ao mestre de cerimônia, aquele que é responsável pela organização. A Bíblia não diz que momento que aconteceu um milagre, né, a transformação, e você sabe que aquela água foi transformada em vinho. Não diz se ela já saiu da torneira em vinho, não diz se foi no meio do caminho, se foi quando ele serviu o copo, não diz, mas o que diz é que no final ele bebeu vinho. Só que o mais poderoso de tudo é o quê? O mais poderoso de tudo é quando aquele promotor da festa, ele pega o vinho, e ele bebe e diz assim, tá, mas só um pouquinho, o melhor vinho, nós sempre servimos no começo, mas por que contigo é diferente, no teu casamento é diferente, aquele vinho de antes era bom, mas esse vinho de agora é muito melhor, e é isso, irmãos, melhor é o que vem no final, melhor é o que vem depois, do que no início, porque tudo está consumado. Pastor, mas como que eu faço para acessar isso? Você precisa de crer, irmãos, você precisa de crer diante dos desafios, você precisa de permanecer firme, diante das tribulações, você precisa de permanecer firme, com a convicção, com a certeza, que melhor é o final. Eu quero falar sobre a história de um irmão muito conhecido, um apóstolo, né? O apóstolo Paulo. Quantos já ouviram falar no apóstolo Paulo? É linda a história dele, não é? A palavra nos mostra que esse irmão, ele perseguia a igreja, ele era contra os crentes, em nome de Deus ainda, né? Ele era um religioso da seita dos fariseus, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos. A Bíblia nos mostra no início do livro de Atos que quando Estevão, ele é morto apedrada, ele é morto apedrejado pelas pessoas, a palavra nos mostra que Paulo estava segurando ali, estava do lado, estava olhando, estava segurando as roupas daqueles que estavam ali apedrejando ele. Então, quando ele vai perseguir a igreja, ele recebe cartas, né, com liberdade para perseguir, para matar os cristãos. A palavra diz que ele tem um encontro com o Senhor encontra ele, e aí inicia o propósito de Deus na vida dele. A palavra diz que ele fica cego, fica 3 dias, aí o irmão Ananias ora por ele, e aí o sobrenatural acontece, aquele que perseguia, agora ele começa a pregar o evangelho. É sobrenatural ou não é, irmãos? Você não identifica com essa história? É da mesma maneira que aconteceu com você. Eu quero dizer, isso pode ser que era novidade para Paulo, mas para Deus não era. Deus já sabia que da maneira que ia ser, do jeito que ia ser. Então talvez você fique espantado, surpreendido com o que Deus faz na sua vida. Pode ser para você, mas para Deus não era. Ele já tinha planejado todas as coisas, porque Ele tem um propósito na sua vida. Pastor, até as tribulações. Irmãos, eu creio piamente que todas as coisas estão dentro do controle de Deus. Ele não governa o mundo é governado por Satanás, o sistema, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. A palavra diz, irmãos, que Ele, olha só que maravilhoso isso. Primeiro, Salmo 139, como eu já falei para você, Ele escreveu todos os dias da nossa vida. Olha só, imagina que livro grande, né? Ou será que é no HD que está guardado? Acho que ele escreveu no Note, né? Escrever à mão ia ser bem, mas está escrito, e isso não surpreende você? De Deus já saber o seu dia de amanhã, daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, você não fique surpreso com isso? Eu fico, meu Deus, cara, Deus já sabe de todas as coisas. Olha só, outra coisa impactante, né? Até essa semana eu estava pensando, eu me olhei no espelho, eu vi que meu cabelo está ficando meio branco. Eu acho que é por causa da obra lá, vai pegando cimento. E aí eu lembrei da passagem que diz que Deus sabe quantos fios de cabelo você tem, irmãos. Irmãos, vamos parar para pensar nisso. Quando você vai tomar banho, geralmente as irmãs, né? Cai um tanto de cabelo, não cai?
Imagina, e Deus sabe quantos cabelos você tinha antes de tomar banho e quantos cabelos você tem depois de tomar banho. Isso não é assombroso, é ou não é? Você já tinha parado para pensar nisso? Irmãos, isso é assombroso demais. Ele sabe de todas as coisas. Então por que você fica ansioso, nervoso com algumas coisas que você está passando e acha que Deus não está no controle? Parece que você está sozinho, pastor, parece que eu estou sozinho, parece que eu estou abandonado. Irmão, se Ele sabe quanto cabelo você tem na cabeça, você acha que não sabe do problema que você está passando, da crise que por acaso, porventura você está enfrentando, ou que você vai enfrentar? Ele sabe de todas as coisas, nada sai do controle dEle, Ele é soberano sobre tudo. As lutas, dificuldades, todas as coisas estão no controle dEle. Mas aí Paulo, então esse irmão, que ele foi escolhido por Deus, e Deus começa com um propósito na vida dele, e ele foi aquele que foi escolhido para pregar o evangelho da graça aos gentios. Até então, somente os judeus tinham acesso ao evangelho, somente os judeus. Pedro é o primeiro, em Atos 10, há um homem chamado Cornélio, mas depois Paulo é usado por Deus. Só que junto com essa, junto no pacote todo de pregador da graça de Deus, de ser alguém que é precursor em algumas coisas, de ser alguém que tinha uma revelação fantástica, da qual eu e você somos impactados todos os dias, aquele que tem hoje, a maioria das cartas, dos livros do Novo Testamento é dele. Deus deu uma revelação em Gálatas, ele diz que ele não recebeu de homem, não no sentido de soberbo, mas ele diz, foi o próprio Espírito que me revelou, foi o próprio Deus que revelou a mim. E ele diz, e essa revelação eu preciso de compartilhar, eu preciso de falar, eu preciso de pregar o evangelho. Lá em Romanos ele diz, eu me sinto alguém obrigado, eu me sinto responsável por pregar esse evangelho, tanto a grego, quanto a bárbaro, quanto a todas as pessoas, porque é para isso que eu fui chamado. Uau, irmão, isso é poderoso, hein? Só que junto com isso, junto com essa pregação do evangelho da graça, vem junto a perseguição. Se você ler Atos, você vai ver o capítulo 12, 13, 14, você vai lendo o que acontece com ele. A palavra diz que ele vai de cidade em cidade. A primeira coisa que ele fazia numa cidade era pregar para os judeus. Ele ia numa sinagoga e pregava o evangelho. Depois dos judeus, alguns aceitaram e outros não aceitaram, e ele vai pregar aos gentios. Então tem uma cidade chamada Listra, que ele é apedrejado, e eles só param de apedrejar ele porque eles consideram que ele está morto, e colocam ele para fora daquela cidade, largam ele e entram para a cidade de novo. E a palavra diz que Paulo, ele desperta daquele apedrejamento, ele levanta, obviamente ele não usa essas palavras, mas é como se ele dissesse assim, olha só, aqui eles não quiseram receber o evangelho, vamos para outra cidade. E de maneira incessante, ele prega o evangelho, ele prega o evangelho, ele prega o evangelho, ele prega o evangelho, alguns creem, ele vai para Corinto, ele vai para Atenas, em Corinto ele fica 1 ano e meio, a palavra diz que ele aluga um lugar, uma escola para pregar o evangelho todos os dias, em Corinto ele não tinha, ainda a igreja era pequena, embrionária, não tinha condições de sustentá-lo, ele abre um negócio, ele fazia tendas, essa era a profissão dele antes, uma das profissões dele, ele fazia tenda. Então o que ele faz? Ele faz tenda durante o dia, ele aconselha, ele vai orar, tem um dia que ele não consegue orar pelas pessoas, chama ele para orar, diz, não, só porque eu não posso orar, mas faz o seguinte, pega o meu lenço, e leva lá e toca na pessoa, e a palavra diz que as pessoas ficavam curadas, encostar no lenço dele. E ele está ali, ele está aí, ele está pregando o evangelho, ele está trabalhando, está abrindo a igreja, está ensinando, ele está indo. E aí chega, num texto que você conhece, lá em Atos 23, se não me engano, que ele chega numa cidade chamada Filipos, e ele tinha a convicção, uma convicção que Deus enviou ele para pregar para os gentios, e que tinha lugares específicos que Deus ia levar ele. E aí quando ele está em Filipos, a palavra diz que eles pregam o evangelho, uma mulher chamada Lídia, ela se converte, a primeira pessoa nessa cidade, e aí eles tinham um trajeto, todos os dias para um lugar de oração, e todos os dias que eles passavam por esse lugar, uma mulher, uma menina, com espírito de adivinhação, com demônios, ela atormentava eles, e sempre dizia, esse é homem de Deus, até que um certo dia, a palavra diz que Paulo ficou nervoso, e expulsou o demônio dela, ele expulsou o demônio dela, e ela foi liberta. Então aquele espírito de adivinhação ela não tinha mais, ela perdeu o espírito de adivinhação, ela foi liberta.
Só que o texto também diz que tinha pessoas que ganhavam dinheiro com ela, por ela ter o espírito de adivinhação. E essas pessoas fizeram o quê? Elas mandaram prender Paulo. E aí você sabe, conhece a história, está lá Paulo e o seu companheiro. Uma vez um disse que Paulo e a esposa dele tinham sido presos. Eu disse, Paulo e quem? A esposa. Paulo e Silas. Eu digo, não, Silas não é a esposa, Silas é o companheiro de Paulo. Aí está lá Paulo e Silas. Por que ele foi preso? Por pregar o evangelho. Aí ele está lá, preso, brabo com a vida, brabo com Deus, é assim? Nervoso, preocupado. Não, a palavra diz que ele está lá preso. E ele começa a cantar, ele e Silas começam a cantar, eles começam a adorar a Deus, irmãos. Irmãos. Ele começa a adorar a Deus, ele começa a cantar, e diz que à meia-noite algo sobrenatural acontece, aquele lugar treme, há um terremoto que abre as carceragens, abre todas as celas, e aí o carcereiro fica apavorado, preocupado, meu Deus do céu, o que é isso? Eu vou me matar. Paulo diz, não faz isso, se tu crer, será salvo tu e a tua casa. Aí lembra da história? Ele vai lá na casa, prega para todos, eles são salvos, são batizados, e o que acontece com Paulo? Volta para a prisão. E ali então a prisão, ela se torna algo normal na vida de Paulo agora. Lembrando que ele foi preso por causa do quê? Porque ele roubou? Matou? Não, por causa do evangelho. E ali a prisão agora faz parte da vida dele, do estilo de vida de Paulo, vai de prisão em prisão. E aí, o que eles fazem com Paulo e Silas antes, né? Eles açoitam os dois. E aí no outro dia, Paulo, ele se revela, ele diz, gente, eu queria dizer para vocês, que eu sou um cidadão romano. Meu Deus, o pessoal né, fica apavorado, mas como nós fizemos isso? Não pode açoitar um cidadão romano, não pode fazer isso. Aí eles falaram, pode ir embora, tu está livre, vai embora. Ele disse, não, agora eu não quero ir embora. Agora eu não quero ir embora. Como assim? Me prende sem me perguntar nada, agora vão me soltar sem falar nada? Não, não é assim. É porque Paulo sabia que alguma coisa de Deus tinha naquilo. E aí Paulo diz, não, eu preciso que uma autoridade venha resolver isso aqui. Uma autoridade resolve isso aqui. E aí no final das contas ele vai para um lado, vai para o outro, vai para Jerusalém, prende ele em Jerusalém, vai para Antioquia, vai para cá, e vai lá, e vai um ano, vai outro, e ele fica preso. Chega um momento que ele diz, gente, é o seguinte, aí o cara diz, mas não tem crime nenhum em ti, nós temos que soltar. Eu disse, não pode, como vocês vão me soltar? Vocês precisam ter um crime para me prender, então como é que vocês vão soltar? Assim, por mais, sem mais nem menos, não pode. Ele disse, mas não temos o que fazer. Ele disse, então eu apelo para César. E aí o endereço de Paulo agora é Roma. Só que ele não é solto, ele permanece preso até ele ir para Roma. Pastor, meu Deus, mas ele gostou de prisão, será que o serviço era bom? Não, é que ele sabia que o final era melhor que o princípio. Ele sabia que o propósito de Deus na vida dele era pregar o evangelho a toda criatura, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ele sabia que a prisão era o próprio Deus que tinha permitido para que o evangelho chegasse aonde outras pessoas nunca levaram. E o final da história é o que? Paulo vai para Roma, e aqui que eu quero ler um pouco com você, lá em Atos 27, vamos ler juntos. Paulo vai para Roma, Deus tinha dito para ele, olha só que poderoso isso aqui, irmãos. Atos 27, isso, vamos ler o capítulo inteiro, aleluia, 27 e 28, deixa eu deixar marcado aqui também. O final é melhor que o início, amém? Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns dos outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adrimítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência.
Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado ao mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse ponto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que devia partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora, e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal para a esperança, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Segura aqui, pastor, mas só um pouquinho. O final não é melhor que o início? Pois já estava ruim Paulo preso, não é? Agora ele vai ser transportado de navio para a Itália, de primeira classe. Não, é isso aqui, uma confusão, irmãos. O navio que ele pega, só não pega fogo porque está na água, né? O navio que ele vai, dá um vento, dá um temporal, ele diz: gente, não vamos, eu estou percebendo, obviamente ele espírito, eu estou percebendo de Deus, não vão por lá, mas não ouviram ele, eles foram, o vento vem, joga contra a costa, quebra tudo, perde alimento, perde tudo. Pastor, mas o final não é melhor que o início? É, porque ainda não é o final. Pastor, mas esse ano Deus me deu tanta palavra. Pastor, ano passado eu recebi tanta palavra, pastor, e parece que depois que eu recebi a palavra, ao invés de melhorar, piorou. Pastor, Deus me deu um negócio, depois que Deus me deu um negócio, parece que ao invés de melhorar, piorou. É porque ainda não chegou no final. Melhor é o final do que o início. Irmãos, a graça de Deus, ela nos leva a viver no princípio da obra consumada. Tudo está pronto, amém? Você crê que tudo está pronto? Amém. Só que isso não anula eu e você de passarmos por tempestades. A graça, preste atenção em mim, a graça de Deus não nos anula de passarmos pelos percalços, tribulações,
tempestades, desafios, resistências, não anula. A graça de Deus não é para não acontecer algo. A graça de Deus, ela é a provisão para você crer que o melhor é o final do que o início. A graça de Deus é para você ter a convicção, a certeza que no dia da tempestade não é o final, e você não está sozinho, Ele está com você. No meio de toda a tribulação, qual que geralmente é a nossa posição? Atitude, a nossa não, de outras pessoas, desculpa, é de ficar desmotivado, é de ficar chateado, não quero mais, deu crise no casamento, vamos separar, vou voltar para a casa da minha mãe, que lá tem todinho e traquinas, posso acordar meio-dia, brabo, deu crise na empresa, o que acontece? Fecha tudo, vamos embora, para onde? Não estão treinados já, né? Deu algum tipo de crise no trabalho, não quero mais isso aqui, porque olha só o jeito que me traz nessa empresa, outro lugar. Deu alguma crise, alguma coisa lá na vida da igreja, não quero mais essa igreja, vou para outra, para o outro lado da rua, para outro lugar. Irmão, não. No meio da tempestade, Deus escolheu você, sabe para quê? Para no meio da tempestade você se levantar como Paulo e dizer, gente, só um pouquinho, peraí, deixa eu falar aqui, vamos ter coragem, vamos passar por isso, eu aconselho que vocês tenham coragem, porque nenhuma vida, olha irmãos, a ousadia de Paulo, dizendo, gente, irmãos, nós estamos falando de uma tempestade, nós estamos falando de um navio, um negócio que é a tribulação, ele está dizendo, gente, nenhuma vida se perderá, mas o navio a gente vai perder. Por que ele diz isso, irmãos? Isso aqui Deus falou comigo essa noite, versículo 23, Paulo está dizendo, volta no 22, vamos ler junto que dá mais emoção. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Olha o que ele diz, porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertence, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo, porque é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus por sua graça lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, meus irmãos amados da Rema Church de Cidreira, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me for dito. Oh, irmãos, não chegamos no final ainda, nós estamos caminhando para o final, mas ainda não é o final, nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas, mas ainda não é o final, então por isso, não desista, não pare, não entristeça, não esmoreça, não abandone, permaneça firme, irmãos, permaneça firme. Pastor, mas eu estou cansado, estou desgastado. Permanece, tenha coragem, permanece na sua posição, porque melhor é o final do que o início, tem as tempestades, mas permaneça. Não sei se você já viu aquelas corridas, aquelas maratonas, quem já viu aquelas maratonas, já viu? São Silvestre, aquela lembra? Ainda existem, né? Quem ganha sempre? Sempre é um dos Quênia, né? Sempre é um queniano, não sei como é que está agora, mas geralmente era, né? E eu vou dizer para você, é que nem novela, né? Mais ou menos a história se repete. Como é que começa? Não começa um brasileiro na frente? Não é assim? Lembra da Fórmula 1? O senhor estava comentando com alguém na Fórmula 1, lembra? O Barrichello quando estava na Ferrari, lembra? Meu Deus, vai ganhar, lembra do Galvão narrando? Ele tinha no contrato, né, aquela situação toda, que o outro tinha que ser campeão, então quando ele estava na frente, ele tinha que deixar o outro passar, não era? Lembra que acontecia isso? Quantos lembram? Foi recente, irmãos, olha só, aleluia.
Aí um dia ele vai ganhar e ele diz: hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje. Ele vai para o lado e o outro, não lembro como é que o nome do era o Schumacher? Era o Schumacher, o Marcão é até a fonte de dados. Aí ele passava. Como é que você ficava? Eu disse: meu Deus, não acredito, cara, não vou mais olhar. Domingo que vem você estava lá: não, hoje não. Aí no final você: hoje sim. Como é que é a corrida? Começa a pessoa na frente, não é? Aí não sei de que maneira, lá no final, aos 80% de território já percorrido, aquele queniano, ele tem uma força, não sei de onde, que ele começa a aumentar, já viu? Quando todo mundo começa a diminuir a velocidade, ele começa a aumentar a velocidade, aumentar a velocidade, aumentar a velocidade, e ele passa não sei quanto na frente. Eu sei que você acha que nós vamos terminar as coisas se arrastando. Não vai ser assim. Não, pastor, nossa, qual que é a meta do ano? A meta é chegar no final. Não, irmãos, não. Melhor é o final. Se melhor é o final, como é que você imagina que vai ser o final? Nossa, pastor, eu vou chegar no reino todo arrebentado, mancando uma perna, arrastando a outra, todo quebrado, minhas costas com hernia de disco, irmão, melhor é o final. Como é que, se o final é melhor, você vai chegar todo arrebentado no final? Não, irmãos, você não tem ideia do que vai acontecer com você hoje. Eu estou só enrolando aqui porque eu quero orar hoje. O final é o melhor de tudo. Ali no casamento diz o quê? O vinho do final era o quê? Misturado. Não, pega um vinho, bota água aí, bota que suco junto e serve. Porque aqui chegou mais convidado que esperava. Sabe aquela coisa, né? Quando chega visita inesperada, quando chega coisa, quer dar uma ajeitada, não é? Tira os pó da geladeira, esquenta o que tem, bota pão, chimia, que nem a avó fazia, e vai. Vamos resolver aqui. Aleluia. Busca um frango assado perto ali e resolve. Mas não é assim que vai ser no final, acredite em mim, não é assim que vai ser no final, não vai ser melhor, o melhor vinho é no final, a melhor unção é para o final, o maior poder é para o final, o maior espírito de fé é para o final, a maior colheita é do final, os maiores milagres são no final, as maiores salvações, os maiores batismos, salvações em massas é no final, as cidades irão se converter no final, famílias inteiras irão se converter no final, eu creio. Pastor, mas está difícil, mas o anjo apareceu para Paulo, ele está aparecendo, não sou um anjo, mas estou aparecendo para você aqui. Permaneça, tenha coragem. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Permaneça nele. Muitas pessoas ficam assim: pastor, eu estou orando para Deus falar comigo, eu estou orando, eu estou pedindo uma resposta para Deus, estou perguntando para Deus algo. Aí eu pergunto: tá, mas o que está perguntando para Deus? Eu estou perguntando para Deus, vou dar um exemplo aqui, ilustração, tá? Eu estou perguntando para Deus se é para mim ir embora da cidade ou não. Um exemplo só, não é para Santa Catarina, qualquer outro lugar. Aí eu pergunto: tá, mas quando foi Deus que te mandou para cá? Foi. Tá, e por que tu está perguntando para ele se é para ir embora? Não, porque eu não sei. Tá, mas por que tu está fazendo uma pergunta para Deus e ele não te falou nada? Não, mas é que eu não sei, assim, de repente é para mim ir embora. Eu disse: meu Deus do céu, o que a pessoa está fazendo? Sabe como é que você precisa viver, irmãos? Você precisa viver pela fé. Você precisa viver pela fé, você precisa ficar, aprende comigo, isso aqui é uma dica, que ela é do Instagram, que ela sabe desse cara. Permaneça com a última palavra que Deus falou para você. Se Deus não falou outra, permaneça nela. Você não precisa que Deus fique dizendo para você todo dia a mesma coisa. Você não precisa disso, porque, e não que não possa fazer, não, ele pode fazer, mas imagina Paulo tinha uma convicção: eu vou pregar o evangelho em Roma. Eu vou pregar o evangelho. Por que você acha que Paulo levanta com ousadia dizendo: gente, não vai se perder ninguém nesse navio? Ele podia dizer assim: sabe por que ninguém vai se perder? Porque eu estou aqui.
Nossa, que arrogância! Não, é que ele tinha convicção que ele ia chegar em Roma, que Deus tinha enviado ele para Roma. Deus vai me enviar para Roma, eu vou lá em Roma pregar, eu vou entrar na casa de César, eu vou pregar o evangelho para César, eu vou pregar o evangelho para eles. Então é o seguinte, ninguém vai morrer, por quê? Porque eu estou aqui, eu não posso morrer sem que o final do meu propósito aconteça, não tem como, porque melhor é o final do que o início. Então ele se levanta e ousadia: gente, fica calmo, vamos ter coragem, vai passar, nós podemos perder o navio, mas ninguém vai se perder, porque eu vou chegar em Roma, eu fui chamado para pregar o evangelho aos gentios, eu vou lá. Imagina se Paulo fica ali no navio, ele vai lá no cantinho e diz: Deus, fala comigo, por favor, fala comigo se esse navio, ele vai, sabe, se ele vai se destrocer, a gente vai morrer. Senhor, fala comigo, se eu vou ir para Roma mesmo. Senhor, será que não é um engano do Senhor, quando o Senhor disse que eu ia para Roma? Senhor, fala comigo, fala comigo. Irmão, eu não sei, eu acho que ele já tinha, se ele pensasse assim, ele já tinha se atirado no mar e já tinha terminado com tudo. Então está vendo que tem crises, preste atenção em mim, tem crises, que é você que cria. Você que cria crise. Não, mas Deus não falou nada. Estava aqui, qual foi a última palavra que Deus falou? Pronto. Como é que você é com seus filhos? Vamos lá. Você precisa falar 10 vezes? Não, pastor, 100. Não tem problema. Quando seu filho, olha aqui que Deus está falando com você. Quando você é imaturo, quando o filho é imaturo, tem que falar 1000 vezes a mesma coisa. Mas quando seu filho é maduro, você pode falar uma vez só. Você não precisa falar para ele de novo, ele já sabe, meu pai já me falou. E ponto final, eu permaneço com a palavra que ele me disse. Enquanto ele não disser outra coisa, eu permaneço aqui. Meu pai disse que eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, eu vou acordar às 6 horas da manhã. Não precisa no outro dia dizer: tem que acordar às 6, não, eu já sei que eu tenho que acordar às 6. Quantos irmãos estão me entendendo? E aí a gente vai orar, entende? A gente fica orando: Senhor, fala comigo, Deus, fala comigo se realmente é para me casar. Senhor, fala comigo se realmente não é para me matar esse homem aí, que deixa a toalha molhada no centro da cama. Não, tem pessoas, obviamente não é ninguém que está aqui, irmãos, que ele vai orar e perguntar: Deus, é da tua vontade que eu perdoe o Beltrano? Acredita que tem gente que ora assim? Tem gente que fica assim: pastor, eu não sei se Deus quer que eu me batize. Ué, está entendendo, irmãos? Pastor, eu não sei se é da vontade de Deus que eu seja ofertante dizimista, eu vou orar. Irmão, só um pouquinho, os irmãos estão me entendendo? Você precisa ser prático, precisa de ver pela fé, você precisa de crer, porque senão você se torna muito vulnerável para todas as coisas, não, eu vou orar para Deus, se Ele quer que eu seja agora uma dona de casa, que eu faça comida para o meu marido, eu vou orar. Precisa orar, irmão, sim ou não? Não senti firmeza na resposta aí. As irmãs estão em dúvida ainda, né, Ronaldo? Deus fala, Deus. Eu vou orar para Deus, para ver se Deus quer que eu seja submisso ao meu marido. Irmão, está escrito, a palavra de Deus, Deus já falou, você precisa de crer na palavra. Você precisa de crer na palavra. Pastor, nossa, eu estou passando por crise financeira, eu acho que vai faltar, está faltando já, pastor, já não tem para as contas, já não estou conseguindo pagar, já ficou as contas para trás, já o cartão já foi, já tive que pedalar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já está uma confusão, já está faltando coisa para comer, e aí eu vou ficar sem ter o que comer, vou ficar sem casa, vou morar embaixo da ponte, mas como aqui não tem ponte, não tem como eu morar aqui, não sei o que eu vou fazer. Só que quando você abre a palavra de Deus, Mateus 6 diz o quê? Não se preocupem com o que tem que comer e o que de beber. Por quê? Aí Deus diz assim: olhe para as aves do céu, elas não trabalham, não faz nada, e o Pai Celestial cuida delas. Não tem muito mais valor vocês do que as aves?
Não, pastor, eu preciso orar para ver se tem provisão para mim. Irmão, você precisa aprender a viver pela fé naquilo que Deus falou para você, na palavra de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Ele disse para Paulo: você vai para Roma, vai pregar o evangelho. Então Paulo sabia, pode ter tempestade, pode ter confusão, mas eu vou chegar lá. E a ousadia dele é tão grande que ele diz: eu não vou chegar lá sozinho, vai chegar pessoas comigo, mas é essa outra pregação. Vamos lá, continuando aqui, Atos 27, aleluia, mais um pouquinho nós vamos orar. Versículo 26, 27 e 26. Porém é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que se aproximava alguma terra, e lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros, passando um pouco mais adiante, passou um pouco de novo, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros, e receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram de popa 4 âncoras, e oravam, eles já estavam orando, olha só, e oravam para que rompesse o dia. Nisto os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, a pretexto que iam largar as âncoras da proa. Paulo disse ao centurião aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá, nem mesmo... Oh, irmãos, eu sei que no meio da tempestade você até hoje ficava desestabilizado, mas a partir de hoje você vai ser como Paulo. Lá na empresa está aquela tribulação, vai dizer: gente, fica calmo, vai ficar tranquilo, vai passar. Lá na sua casa, na sua família, está todo mundo nervoso, você vai se levantar e vai dizer: não, fica calmo, vai passar, a tempestade vai passar. Irmãos, olha que ousadia de Paulo, gente, ninguém vai perder nenhum fio de cabelo. E aí olha só o que ele faz depois: tendo dito isto, 35, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir o pão, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Outro aspecto interessante aqui, e eu estava pensando nisso também nessa semana. Às vezes nós não fizemos ideia, né? não temos ideia de quantas pessoas nós influenciamos. Às vezes nós não temos ideia, porque se eu e você pararmos para pensar isso, muitas atitudes suas serão diferentes. Então, por exemplo, você como um pai, como uma mãe, o primeiro nível de influência que você tem é os seus filhos, amém? Então você como mãe, quando você vai lá abençoar o seu marido, com palavras de amor, se você parar para pensar que os seus filhos estão ali, as suas palavras serão muito mais dóceis, concorda comigo? Mas a gente faz as coisas sem saber, meu Deus do céu, pastor, mas aí eu tenho que viver então, olhando para os outros, cuidando dos outros. Não, você precisa considerar isso, você precisa considerar, lá na sua empresa, no seu trabalho, você foi enviado por Deus para aquele lugar, você é sal da terra e luz do mundo naquele lugar, você está lá para ser influência, lá na sua família, você está lá para ser uma influência, você está lá para ser uma pessoa que vai influenciar. Aqui a metade, ou melhor, mais das metades das suas crises são resolvidas. Se você crer nisso, você perceber que isso está ligado com o propósito de Deus na sua vida. Por exemplo, uma mãe, vou dar um exemplo para você rapidamente, uma mãe que recém deu a luz para a criança, né? Lá em casa já passamos 3 vezes isso. Então, às vezes, ou quase sempre, conforme a criança, ela nem dorme, não é assim?
A mãe nem dorme. Quantas mães temos aqui? Quantas mães já passaram por essa experiência? Ela nem dorme. Ela não dorme, às vezes ela não consegue nem comer, não é assim? Ou estou falando bobagem? Às vezes ela não consegue nem tomar banho, não é assim? E antes do bebê, como é que era ela? Quantos minutos era o banho dela antes do bebê? Ligava a água, via se estava boa, né? Aquele sonzinho de fundo. Pegava o shampoo, tá? Pegava o condicionador, tá? Pagava o pós-condicionador, aí tal, e fazia, aí ia lá 30, 40 minutos, e aleluia. Mas agora não, tem uma criança, às vezes nem dá tempo de passar sabonete direito, só passa um lenço umedecido e vamos embora. Não é assim? Porque o que importa é ela? Não, o que importa é o filho. Você precisa considerar isso, sabia? Nas suas atitudes, não só o que você fala, decisão que você toma, não faça nada de maneira irresponsável, olhando para você, pensando em você. É engraçado, obviamente isso está ligado com a imaturidade, né? A pessoa que só pensa em si, é o oposto do princípio bíblico, né? O princípio bíblico não é o egoísmo, é o altruísmo, é pensando no outro. Então eu não faço pensando em mim, eu faço pensando no outro. Eu não sirvo pensando em mim, eu sirvo pensando no outro. Eu não faço nada pensando em mim, eu sempre penso no outro. Lembra que Paulo diz em Filipenses? Não pense de si, pense sempre que o outro é superior a você, então sempre dê honra ao outro. Em Romanos ele diz, não pense de si além do que convém, sempre considere os outros maior, sempre considere os outros, honra aos outros, sempre aos outros. Então não é eu. Então, diante dos desafios, dessas tribulações, diante dessas circunstâncias, irmãos, lembre que você não está sozinho, porque Deus está com você, amém? Mas tem pessoas que estão no mesmo barco. Às vezes o casamento está em crise, e aí os pais desconsideram que tem crianças naquela casa. Então os objetos, eles ganham asas, já viu? Começam a voar. Os animais crescem, que nem o palavrão aí começa, desconsidera que tem criança naquela casa. Ah, pastor, quer dizer que não pode falar? Não pode, não pode. Você precisa aprender a resolver as coisas de outro jeito. Não, pastor, eu estou em crise, e quando estou em crise é o seguinte, eu vou para o meu quarto, fico 3 dias no meu quarto, atrás, debaixo da cama, coberto de edredom. Tá bom, só que uma hora isso precisa mudar. Imagina você casado com um filho. Eu fico pensando, 3 crianças lá em casa. Ela vai dizer, amor, hoje eu não estou bem, vou ficar no quarto chaveado. Que? Eles derrubam, chute aquela porta. Nós estamos na função, irmão, essa semana foi uma loucura. Foi uma loucura. Ontem, eu vou me mudar amanhã de casa, né? Para ajudar, né? Claro, não tinha nada para fazer, é uma mudança. Aí, minha esposa fez uma pergunta para mim hoje, no momento que a gente se encontrou, que é difícil também estar se encontrando um pouco, tem que marcar uma reunião com ela, é ela que tem que marcar comigo. Olha só, ela disse assim, amor, amanhã tu vai vir na mudança? Eu disse, eu acho que eu vou, amor. Acho que vai dar para aparecer na mudança. Está entendendo, irmãos? Desculpe ser tão direitinho, mas terminou o tempo de aquelas crisezinhas. Eu fiquei bravo com meu marido, vou ficar 2 semanas sem falar com ele. Assim, né? Não vou falar com ele, não vou cozinhar para ele, que nem aquela história, lembra? O cara que brigou com a esposa dele, ele ficou nervoso, que um dia ele chegou em casa, a porta estava chaveada, só tinha uma chave, tinha ido na vizinha, com a vizinha, não sei aonde, para ver um cachorro, não sei em que bairro, o cara chegou cansado em casa, ele ficar na porta de casa esperando, e chegou em casa e quebrou o pau, e aquela função toda, e aí ela já ficou braba, e aquela coisa. E aí ela sempre fazia, né, a viandinha para ele levar, ele saía de manhã e voltava de noite, almoçava no trabalho, e aí ela foi se cobrar dele. E chegou no outro dia, para ele abrir a vianda para comer, tinha arroz, feijão e um papel escrito carne. Ele comeu o papel, é claro, né? Mas ela foi se cobrar dele.
E aí depois ele foi se cobrar dela. E aí depois ela foi se cobrar dele. Não é assim? O que parece isso, irmão? Adolescente, né? Faz sentido um casal com 5 filhos, com 3 filhos fazer isso? Não faz. Irmão, o que eu ia dizer para você, não tem mais tempo para algumas crises. Eu fiquei chateado, não vou no culto mais. Eu fiquei chateado, não vou no GC. Não tem, irmão, não tem mais volta. Nós estamos no barco, que nem diz o profeta Maicão. Depois que nós abraçamos a bronca, vamos até o final. Não tem. Às 3 da manhã nós sabemos, né, Maicão? Daí eu usei a profecia da palavra dele contra ele, né? Sabe, abraçamos a bronca, vamos até o final agora. Entende? Então não tem mais. Paulo, irmãos, Deus tinha um propósito na vida de Paulo, sim ou não? Ele está dentro do propósito, sim ou não? Está tudo certo, 1000 maravilhas, sim ou não? Não está, é uma confusão. Tem como ele voltar? Num barco em alto mar, nem no barco, está no bote já. Tem como voltar? Não tem mais. Prazer, essa é a sua situação. Não tem mais como voltar. Que nem o Marquinhos hoje meio dia está falando o testemunho dele da Aline. Eles foram numa reunião, numa célula lá, e aí fizeram um apelo lá, eles aceitaram Jesus. Aí chegou no outro dia, a Aline, Marcos, vem cá. Aí o que foi ele? Tu viu o que nós fizemos ontem? Eu vi, eu sei, o que nós fizemos ontem? Nós aceitamos Jesus. O que ela está dizendo? Depois que abraçamos a bronca, não tem mais como voltar. Aí disse, meu Deus, agora a gente entrou no barco. Presta atenção, você já entrou no barco. Ele colocou você no barco. Você está no propósito. Pastor, mas está dando errado. Imagina, não é. Você está andando, caminhando em linha com o propósito de Deus. Não é garantia que não vai ter problema, que não vai ter desafio. Você está no barco. Pastor, meu casamento só tem crise, eu acho que tem alguma coisa errada. Não, irmãos, bem-vindo ao propósito de Deus. Pastor, achei que ser crente era maravilhoso, era um mar de rosas, era a ilha deserta com 2 coqueiros, uma redezinha, um suquinho. Não, irmão, é confusão, é guerra espiritual, é espadada daqui, de lá, é jejum, oração, é tribulação, e dá certo aqui, e Deus faz de um lado, e o diabo começa a desossar do outro, você não sabe se ataca aqui, ataca lá, ajeita aqui a vida financeira, já tem uma enfermidade que aparece, ajusta aqui, acontece lá, é isso, esse é o propósito de Deus. Pastor, mas qual que é a diferença do mundo então? Porque eu era do mundo e não tinha nada disso. Não tinha, você que não via. É que antes o seu normal era tempestade antes. O seu normal era confusão, o seu normal era briga. O seu normal era pecado, o seu normal esse era o normal, mas agora o Espírito de Deus habita dentro de você. Quando acontece algo você fica, opa, só um pouquinho, isso aqui é espiritual, isso aqui não é tão normal assim, eu sei que eu vou passar, mas só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Pastor, qual que é a diferença? A diferença é que agora você está vivendo debaixo da graça de Deus. Antes você vivia na tempestade, mas não tinha provisão. Agora tem provisão. Já está liberado, está consumado. Melhor é o final do que o início. O melhor está chegando. O melhor é no final. Vou cortar a história aqui, não vou ler tudo. Mas aí Paulo, ele continua. E mais para frente eles vão para uma ilha chamada Malta. Eles chegam nessa ilha. Aqui os 270 do barco, a palavra ali não diz, né? Mas se não é todos, 99% se converteu. Acredita comigo? Imagina, uma confusão daquela, se o cara não se converter, nunca mais, né? Se não se converter numa tempestade, num navio quebrar numa coisa, deu, né? Esquece, não é para ser salvo mesmo. Só que aí o que acontece? Eles são salvos, aí eles vão para a ilha chamada Malta. Quando chegam na ilha chamada Malta, eles vão lá para um homem importante daquela ilha. O homem está doente. Paulo vai lá e ora por ele, ele é curado. Aí Paulo está lá, eles estão fazendo uma fogueira, um churrasquinho. Aí quando está lá, vem uma cobra. Meu Deus, mas já está ruim, já está sendo preso. O navio já quebrou, já está numa ilha, já está atrasada a viagem, já está tudo, e ainda aparece uma serpente. Aí ele pega a serpente, oi, tira ela. Continua, os caras olham, meu Deus, o que é isso? Esse cara é um Deus, é alguma coisa. Daqui a pouco já prega, fala um negócio, aí já diz, não, mas esse aqui é um demônio, alguma coisa.
Aí daqui a pouco outro já é curado e assim vai indo. Mas no final da história o que acontece? Ele chega a Roma. Depois você lê em casa, tema de casa, na carta de Filipenses, Paulo ele sauda a igreja. Eu saudo aos irmãos, e eu saudo os da casa de César. No final da história, Paulo pregou o evangelho na casa de César. Pessoas da realeza, do império, elas foram salvas. Paulo estava preso, ele não estava preso, ele estava aqui numa condição de preso, mas ele não estava preso, ele estava livre para cumprir o propósito de Deus. Era a maneira que Deus usou para que pessoas fossem salvas através da vida dele. E ele chega no final, ele prega o evangelho na casa de César, as pessoas são salvas. Ele prega o evangelho aonde? Em Jerusalém. Ele prega o evangelho na Judeia, ele prega o evangelho na Samaria, e ele também prega o evangelho nos confins da terra. O propósito de Deus se cumpre na vida de Paulo, e o final é melhor do que o início. O propósito de Deus se cumpre, embora as tempestades, os desafios, mas o propósito de Deus está garantido. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Você crê que você foi chamado por Deus? Você crê que foi escolhido por Deus? Você crê que Ele tem direcionado os seus dias? Você crê nisso? Permaneça, irmãos, permaneça. Nós estamos diante dos melhores dias, amém? Os melhores dias não é garantia dos dias mais tranquilos, não. Os melhores dias é porque nós cremos que o melhor está por vir. A glória da segunda casa é maior que a da primeira. Haverá mais salvação. E hoje nós estamos aqui na contagem regressiva, né? Semana passada foi o culto 5, hoje é o 4. Só tem mais 3, né? Contagem regressiva, nós vamos para o novo local. Se você for lá hoje, tá tipo o cenário de faixa de Gaza. Parece que teve uma guerra lá. É concreto para um lado e coisa para o outro. Mas dia 17 vai estar pronto, acredite em mim. Vai estar pronto, vai ficar lindo, maravilhoso. Só que eu tenho dito para os irmãos, não é sobre um lugar físico, é sobre uma questão profética e espiritual que Deus está fazendo. Nós trabalhamos, esses irmãos aqui trabalham 14, 16, uma passada trabalham 20 horas por dia. Nós vamos até às 3, às 8 eu já estava em cima do telhado. E assim, até às 6 da tarde agora. Por quê? Porque eu creio que o final é melhor do que o início. Eu creio que muitas pessoas serão salvas. Agora nós tivemos, né, os adolescentes tiveram um encontro, eles vão testemunhar quinta-feira aqui. Quantos teve total no encontro lá? Alguém sabe? 58. Hã? Quanto? 58? 58 adolescentes no encontro com Deus. Quantos daqui foram? 25, 27? Vamos ficar com 27, né? Sempre para cima, aleluia. 27 adolescentes foram salvos, transformados, impactados por Deus. Quando eu vim para cá, irmãos, em 2017, 16, né, a gente começou em Pinhal. Nós tivemos um culto lá em Pinhal com 9, lembra disso? Contando eu, a Magda e o Benjamin. Marquinhos, a Aline, Lucimar, a Gisele, e teve uns que ficaram no começo do louvor e foram embora depois. Eu tive um culto aqui que teve 12. Hoje nossos cultos aqui. Quantos tem hoje, Roberto? 210. Melhor é o final do que o início. Melhor é o final do que o início. Você não faz ideia que Deus vai fazer, irmãos. Não, você faz, porque o Espírito fala com você. O que vai acontecer, já está acontecendo, já está acontecendo. Você parar para conversar com os irmãos, testemunho dos irmãos, você vê as crianças sendo salvas. A minha esposa passou o relatório das crianças, irmãos, meu Deus do céu, que loucura. Número de crianças nos GCs, na conexão, agora os juvenis, os adolescentes, os jovens, irmãos, você não faz ideia o que vai acontecer, porque melhor é o final do que o início, melhor é o final do que o início. Dia 17 agora nós temos um batismo, eu nem estou, não é preocupado, não nem, obviamente a questão do número, no último nós batizamos quando? 43,
Não importa, vão batizar 44, 45, 50, 60. Mas uma coisa eu sei, que melhor é o final do que o início. E eu creio que nós vamos ver nesse lugar centenas sendo batizadas. Nós já estamos vendo as famílias inteiras entregues ao Evangelho. Nós temos visto o Evangelho entrado pelas crianças, e aí o pai converte, a mãe converte, e a família está na vida da igreja. Nós temos visto, pelo Instagram, um convite. A pessoa é salva, não no Instagram, mas por Jesus. Os maiores milagres vão acontecer, os maiores milagres, os maiores testemunhos. Isso está ligado com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu negócio, está ligado com nós, com a igreja, com os irmãos, está ligado com a vontade de Deus. Irmãos, nós vamos viver os melhores dias. Finalizar antes de nós orarmos, Hebreus 12, vamos lá. Quando eu olho para os irmãos, a história que Deus está construindo, irmãos. Irmãos que eles vêm, aqui o Geraldo. A graça, né? Hoje é aniversário do Theo, 2 aninhos, Theo, quer pregar já ali, ó. Já tinha crise de ansiedade, né, já? Síndrome do pânico. Já é casado, tem uma empresa, uma família. Esse é o Evangelho, irmãos. E essa é a história de todos aqui. Isso é o que Deus está fazendo, é isso que Deus está construindo. Tem a ver com um prédio, tem a ver com famílias, tem a ver com pessoas. Pastor, mas está difícil. Permanece crendo. Melhor é o final do que o início. Tem antes de eu ler Hebreus 12, uma história que eu fico, dos israelitas, lembra? Eles foram libertos do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, só que muitos deles não entraram na terra prometida, eles morreram no deserto, eles não entraram. Imagina, eles passaram, eles viveram os milagres, irmãos, no Egito, lembra? Eles atravessaram o Mar Vermelho, viu o mar abrir, eles passaram e viu o mar fechar, e aí no deserto eles começaram a murmurar a Deus, não permaneceram, não estavam crendo, não creram, e aí Deus disse, não vai entrar no descanso, porque eles eram maus? Não, porque eles não creram. Então eu quero dizer para você, você é salvo, amém? Pela graça, mediante a fé, não é por obras, para que ninguém se glorie, é pela graça, você é salvo, filho de Deus, amém? Mas como filho de Deus, existe um propósito para se cumprir, e nós estamos andando, caminhando em linha com esse propósito. Pastor, mas eu já pensei em desistir. Quem não pensou, irmãos? Pastor, eu já pensei em parar. Quem não pensou? Mas não tem como, né? Você já tentou várias vezes, já tentou fugir, não tem como, não tem. Nós estamos diante da terra prometida, irmãos, nós estamos diante dos melhores dias, nós estamos diante, Hebreus 12, 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que está proposta. Deixa no 1, outra versão que diz assim, que poderoso, corramos com paciência. Como é que corre com paciência? Imagina, será que a velocidade, você está correndo, para com paciência, acho que é marcha atlética aqui, ó. É para correr, não é para caminhar, nós estamos no tempo de correr, o tempo é de correr, não é de caminhar, mas é correr com paciência, é correr com perseverança. Pastor, mas como assim, isso aqui é paradoxo? Também é, só que a própria Bíblia explica a Bíblia.
Como que se corre com perseverança a carreira que está proposta? Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem.